Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês as minhas leituras de abril. Abril foi um mês de muita leitura, então esse vídeo vai ficar grande, não tem como. Foram 10 livros lidos em abril. E eu também queria, antes de começar o vídeo, só mencionar que hoje, na terça-feira, no dia que eu estou postando esse vídeo, começou mais uma promoção do Mês Geek na Amazon. Dessa vez focada em fantasia e terror. São descontos especiais nesses dois gêneros e tem muita coisa bacana. Eu vou deixar o link geral dessa promoção aqui embaixo no box de informações. E também tudo que eu mencionar neste vídeo, todos os livros, também os links estarão aqui embaixo caso vocês tenham interesse. Mas apenas para dar aquele gostinho do que vocês podem encontrar na Amazon essa semana do Mês Geek. Em relação a terror, tem vários livros da Dark Side. Eu sei que entrou em oferta os lançamentos Cabo do Medo e O que Terá Acontecido a Baby Jane, que são livros que estão meio caros, né, por serem lançamentos, mas estão com desconto nessa promoção. Hoje, especificamente, eu sei que tá com desconto, no dia 14 de maio. E também, por exemplo, outra coisa incrível que tá com desconto que eu quero muito é a trilogia cósmica do C.S. Lewis, capa dura. Os 3 livros estão com 40% de desconto, saindo por R$85. Eu tô louca pra ler essa trilogia. Um dos personagens é inspirado no seu amigo Tolkien. Acho que é o personagem principal, pelo menos do primeiro livro, que é um planeta silencioso. O planeta silencioso do título é como as pessoas que vivem em Marte se referem à Terra. E esse professor, que também é filólogo, que é o personagem inspirado em Tolkien, ele é sequestrado e levado a Marte. Mas vamos ao vídeo, que senão vai ficar maior do que eu realmente estava esperando, já que são vários livros para comentar. Vou começar então com os projetos do canal. Dessa vez eu separei bem direitinho aqui minha pilha, tá separado em tópicos. Então, em relação aos projetos do canal, um dos livros de maio foi o Morte na Praia... Abril, foi o Morte na Praia, um caso de Hercule Poirot, um caso de férias de Hercule Poirot, que se passa numa ilha, num hotel, e há um assassinato nessa ilha. Eu gosto muito desse livro porque eu adoro esse clima de férias. O Evil Under the Sun é a maldade sobre o sol, que é toda a questão aqui no livro. Então, entre esses hóspedes há um assassino que matou uma mulher muito bonita, muito rica, e ele é um dos casos, como eu mencionei no vídeo que eu gravei sobre o livro, com um dos métodos mais engenhosos e originais de Agatha Christie. É um caso assim quase impossível de adivinhar, porque ela estava afiada nesse quesito. Se você quiser saber mais sobre o livro, eu vou deixar aqui em cima nos cards, porque eu já fiz vídeo sobre ele, mas adianto que realmente é divertidíssimo. Ele tem uma vibe que me lembra muito o Morte no Nilo, que também é um dos meus livros favoritos de Agatha Christie. Também leitura de projeto em abril, terminamos O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o primeiro livro da trilogia Senhor dos Anéis. No caso, em abril a gente leu o livro 2, né, que eu sei que essa questão confunde algumas pessoas, porque o livro 1, que é A Sociedade do Anel, é composto pelo livro 1 e o livro 2. Mas enfim, quem leu, quem está no projeto com certeza entende o que eu estou falando, né? Realmente é uma trilogia, gente. Pra quem fica na dúvida, é uma trilogia, mas cada um dos livros tem livro 1 e livro 2. No final das contas são 6 livros, né? Então a gente leu o livro 2, que tá aqui, ó, pra quem tem em dúvida, aqui tem o livro 2, que eu achei apenas sensacional, porque na verdade eu gostei muito do livro como um todo. A trilogia inteira, na verdade, já tem tudo pra ser bem impactante, assim, em relação aos meus livros favoritos. Eu tô curtindo muito cada pedacinho, é difícil até parar de ler, mas em relação a essa segunda parte da Sociedade do Anel, eu gostei ainda mais do que a primeira, né? Eu adoro o Gandalf, adoro a presença do Gandalf, de certa forma ele está mais presente na segunda parte do que na primeira, e também nessa segunda parte a gente tem o Conselho de Elrond, que era uma das coisas que eu mais queria ler no original, né? Só tinha visto os filmes. É outro que já tem vídeo no canal também. Conversamos bastante sobre A Sociedade do Anel, livro 1 e livro 2 já tem aqui no canal, e eu vou deixar o link da playlist do Senhor dos Anéis aqui nos cards. Geralmente nesses vídeos de leituras a gente já tem vídeo de tudo, né? Porque a ideia é fazer os vídeos individuais, mas o de leituras é uma forma de resumir tudo, né, que aconteceu aqui no canal, até em relação aos vídeos que já saíram, e passar um pouquinho de cada um, um gostinho de cada um dos livros, até porque eu sei que alguns de vocês podem não ter visto um ou outro específico, então meio que fica um apanhado geral. Agora eu vou passar para o segundo tópico desse meu vídeo de leituras, é diferente de outros, né? Separei em tópicos. Eu vou passar então para a parte de clubes de leitura. São 3 livros aqui. Eu quero até abrir uma observação. Na verdade, 2 desses livros eu não li em abril. Porém, em abril eu li 2 livros que eu não posso mencionar.
Em relação a esses livros que eu não posso mencionar, são leituras de trabalho, eu faço parecer de livros, então eu ainda não posso dizer quais são esses livros. O que eu geralmente costumo fazer é já substituir alguns livros que eu antes não podia falar sobre e agora eu posso. Como, por exemplo, então, o livro da Tag Netos de abril, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Ele encaixa muito bem no mês de abril, né, por ser justamente o livro de abril, mas eu não li em abril, eu li bem antes. Geralmente os livros da Tag eu leio bem antes, além de gravar os vídeos pro canal da Tag, que eu já deixo gravado no mês anterior. Eu vou explicar isso, eu sei que o vídeo vai ficar enorme, mas eu vou explicar porque muita gente pergunta. Mas, por exemplo, vem um infográfico, e no infográfico você já tem aqui o link para o vídeo no canal da Tag. Um vídeo que eu já gravei, já enviei. Então sempre quando você recebe o kit na sua casa, digamos no começo do mês de abril, né, quem recebe logo no comecinho do mês, tem aqui, por exemplo, vou tentar fazer o zoom, o link para a resenha que já tá gravada. Então, claro que é um livro que eu já li antes. Às vezes eu já li muito antes. Então, por isso que às vezes eu coloco no lugar dessas leituras de trabalho que eu não posso mencionar, eu já adiciono algumas que agora eu posso mencionar. Como Evelyn Hugo, que é uma leitura sensacional. Mas depois dessa longa introdução que eu fiz, né, apenas para explicar em linhas gerais, porque algumas pessoas perguntam e ficam na dúvida e curiosas. E ele é um livro que fala sobre uma grande estrela de Hollywood que já está no final de sua vida e ela resolve escancarar sua vida para o mundo através de uma autobiografia. Nessa autobiografia ela vai contar toda a sua história, desde o momento em que ela ainda não era famosa até o estrelato de hoje. É uma história impactante. Evelyn Hugo é um personagem com grande força, você não sabe se ama ou se odeia, é um personagem que você admira, assim, mesmo contra a sua vontade em alguns momentos. Ela teve algumas atitudes bem condenáveis, porém a gente entende no todo, sabe, o que motivou ela a tomar essas atitudes. Então ela fala muito sobre a vida pessoal e profissional. Eu não conheço uma pessoa, não vi um comentário de alguém que tenha lido esse livro e não tenha sido completamente fisgado e impactado pela força da história. E ele fala muito sobre aparências, as aparências que as pessoas famosas, por exemplo, mostram na mídia, em contraste como elas realmente levam suas vidas, como nem sempre as coisas são o que parecem e às vezes as coisas são completamente diferentes do que parecem. Então fica aqui mais uma dica. Saiu vídeo sobre esse livro, claro, no canal da Tag, porém lá tem spoilers. Outro livro que, por sinal, na época eu não pude comentar, eu li em janeiro deste ano, foi o maravilhoso Histórias de Horror e Mistério de Arthur Conan Doyle, o primeiro livro do Clube Escotilha, e eles me convidaram na época para ser leitora beta, também fiz um vídeo divulgando o clube, então esse aqui eu também li antes, li em janeiro. Eu pude falar dele, na verdade, em abril, que foi quando os membros do clube começaram a receber, né, antes disso seria spoiler. Pra quem acompanhou o projeto, por exemplo, aqui no canal, pra quem já leu a obra de Sherlock Holmes, ou mesmo pra quem não leu, né, porque também não é necessário. Mas no caso, eu particularmente tenho esse apego muito grande ao Arthur Conan Doyle, eu adoro o autor, eu amo Sherlock Holmes, é uma das obras da minha vida, assim, desses que marcaram minha vida. Então foi muito especial acompanhar esses contos também de horror e mistério, alguns com uma pegada bem diferente do que eu estava acostumada em relação a Arthur Conan Doyle. Esse livro aqui foi originalmente publicado no início do século XX, então ali um momento de grandes avanços científicos, e a primeira história, por exemplo, gente, que é Horror nas Alturas, vai justamente pensar sobre o que por acaso os homens poderiam encontrar numa altura muito elevada. Os pilotos, né, os que pilotam aeronaves, eles ainda não tinham conseguido chegar em determinada altitude e a partir de determinado momento isso foi possível, então ele vai especular o que poderia ser encontrado ali nas alturas e entra com essa questão do horror nas alturas. O autor também aborda criaturas, tem até uma vibe bem H.P. Lovecraft, né, de histórias que a gente está mais acostumado a associar ao H.P. Lovecraft do que, por exemplo, ao Arthur Conan Doyle, que é um autor bem pé no chão pra mim, né, em relação às histórias de Sherlock Holmes. Por outro lado, a gente também chega aqui na parte de mistério, que são histórias que lembram muito os contos de Sherlock Holmes, essa mesma vibe de coisas esquisitas e aquele suspense e coisas estranhas acontecendo. Algumas narrações são bem similares ao que a gente já acompanha do Watson, e dois desses livros têm a presença de Sherlock Holmes indireta, né? O personagem não é mencionado com o seu nome oficial, mas quem leu Sherlock Holmes sabe que ele está ali, sabe que é a ele que o livro está se referindo naquele momento. E ainda no clube de leituras, dessa vez o Intrínsecos, o livro do Intrínsecos de abril foi o Ponte. Foi um livro bem diferente, a começar pelo local, pelo cenário, pela ambientação do livro, que se passa em Singapura. A partir desse livro eu pesquisei muito mais sobre Singapura, eu fiquei admirada com tudo que eu encontrei, em descobrir mais sobre esse pequeno país que é considerado uma cidade-estado, comportamento e leis, né, considerado até o país das multas. Tem multas por muitas coisas, por exemplo, jogar coisa no chão
chão na rua, não dá descarga depois que você usa um banheiro público. Você é multado, na verdade é crime andar nu em casa. Não apenas na rua, mas dentro de casa. Então tem várias coisas bem diferentes do que estamos acostumados. Foi interessantíssimo conhecer mais sobre o país em linhas gerais. Falei mais sobre isso no vídeo que eu fiz sobre Ponte. Mas em relação à própria história, ela é uma história com 3 mulheres, mescla o ponto de vista dessas 3 mulheres que são ligadas, se conhecem, porém o ponto de vista é em momentos diferentes na vida, separado por décadas. É uma estrutura narrativa muito interessante. Além de tudo, aqui a gente tem uma série de filmes de terror, que é o Ponte do título, como pano de fundo, algo que está sempre presente. Uma das personagens foi essa estrela desse filme de terror, protagonizou o filme Ponte, que é um ser canibal devorador de homens. É uma mulher muito bela que atrai os homens para devorá-los. Mas vai falar muito mais sobre as interações pessoais e sobre momentos específicos da vida de cada uma dessas pessoas, a fragilidade que as pessoas enfrentam em momentos distintos, como a adolescência ou depois dos 30 anos e mesmo mais próxima ali da meia-idade. A própria interação dessas personagens não é exatamente da mais comum, porém são bem realistas. Então eu gostei muito da história em linhas gerais, assim, achei bem diferente. Tô até aqui com o meu marcadorzinho da Intrínseca que veio no kit. E para saber mais sobre o livro, o link vai estar aqui em cima. Eu nem sei se eu vou conseguir deixar todos os links aqui em cima, mas o que eu não conseguir eu deixo aqui embaixo no box de informações. Agora passando para outro tópico do vídeo de leituras do mês. Eu acho até esquisito separar em tópicos, né? Pra realmente perceber como abril foi um mês extremamente produtivo de leituras. Mas então eu vou entrar no tópico da ficção científica, porque como eu menciono que eu sempre coloco um livro de ficção científica por mês, abril especificamente foi um mês que eu li 2, porque eu não li em março, aí eu passei para abril, o livro de março e outro livro de abril, enfim, vocês entenderam. Então, o livro que eu deveria ter lido em abril e que eu deveria ter lido em março e eu li em abril foi O Homem Invisível, do H.G. Wells, uma ficção científica clássica, publicada originalmente em 1897. Falei um pouquinho mais do H.G. Wells no vídeo que eu gravei sobre o livro, sobre a ligação do autor com essa questão científica e também social, que é algo tão em evidência e trabalhado no livro, essa questão social. Os dilemas morais, o homem em sociedade, isso aqui tá no âmago do livro. Eu acho que muitas vezes a pessoa vai esperando uma história assim mais de terror, suspense, mistério, e não é o que você vai encontrar aqui nesse livro, porém uma história bem interessante em vários outros aspectos. Só o fato de termos aqui um homem invisível em plena era vitoriana na Inglaterra já é bem interessante. E o autor passa aqui por cidades pequenas, algo que ele também fez muito na Guerra dos Mundos, né? O H.G. Wells passava muito desse cotidiano e cenário do interior da Inglaterra, essas cidadezinhas, nesses 2 livros, por exemplo. E aqui tem uma abordagem bem pé no chão de um homem invisível e dos infortúnios em ser invisível. Quem quiser saber mais, tem vídeo no canal. Se não tiver aqui, vai estar aqui embaixo. Mais uma ficção científica, esse foi um dos últimos vídeos do canal e quem assistiu viu que eu amei. Pra mim é um livro 5 estrelas de ficção científica, que é O Poeira Lunar, do maravilhoso Arthur C. Clarke. Se você gosta de histórias de sobrevivência, aquelas histórias em que o homem está correndo vários riscos, homem versus natureza, como somos pequenos no universo e como tem tanta coisa para nos matar a qualquer momento, especialmente num ambiente hostil como a Lua. A história aqui se passa na Lua, como já diz o título, e aqui temos turistas na Lua, nessa embarcação que vai naufragar na poeira da Lua, que é uma substância muito esquisita, que os homens ainda não conhecem muito bem, e o esforço universal de cientistas e mentes brilhantes no mundo inteiro para tirá-los dali. Tudo que dá errado aqui no meio, ao mesmo tempo uma interação divertida e até com uma leveza cômica das pessoas dentro dessa embarcação, a Celine. E se você quiser saber um pouquinho mais, confere lá. Mas, gente, eu achei extremamente divertido e interessante e tenso também em vários momentos. E se você gosta de histórias como Perdido em Marte, que é um livro que se tornou um filme de Hollywood, né, famosíssimo, você também vai curtir essa aqui, porque tem a mesma vibe. O último tópico do meu vídeo de leituras do mês, ainda não estou acostumada com isso de tópicos, mas então separei aqui livros da Dark Side Books. Eu li mais 2 livros da Dark Side Books em abril. Um deles foi o primeiro que eu li no mês de abril, que foi O Mundo de Lori. Eu tinha a impressão que eu já tinha lido há mais tempo, né, mas como foi o primeiro, por isso que eu tô com essa impressão. E já estamos aqui no meio do mês de maio. Eu amei esse livro. Ele é um livro que pode sim ser considerado não ficcional, porque ele vai trazer essas lendas, mitos, folclores que são passadas no mundo inteiro por diferentes culturas e diferentes povos e épocas, e mostra então o que essas pessoas contavam para as outras. Aí tem alguns casos que essas pessoas falaram, que vivenciaram. O autor fala historicamente sobre quando surgiram esses mitos, ele vai entrando no assunto de uma forma didática, então é nessa parte que o livro realmente é bem não ficcional. E entre essa questão dos casos contados, ele sempre vai dar vários exemplos, e eu, como uma pessoa cética,
internet que considera essa parte ficcional, porém aqui é um livro não ficcional contando sobre esses casos e relatos e histórias que existem no mundo sobre diversas criaturas diferentes. E eu falo de extraterrestres, bonecos estranhos, zumbis, mortos-vivos ou vampiros, enfim, monstros, ETs, eu já falei ETs. Tem muita coisa aqui no livro, são criaturas bem diferentes, criaturas estranhas, como já diz o título. Eu achei muito interessante conhecer esses casos e até criaturas e lendas em comum que diferentes culturas têm em diferentes épocas, mas que se assemelham bastante, né? A crendice humana. E pra saber mais sobre o livro, o link vai estar aqui embaixo, provavelmente, né? Porque eu já mencionei tanto isso. E os cards têm limite de 5 links. E por fim, outro lido da Dark Side Books, que também entra naquele quesito de que eu queria ler mais desse gênero, que é o gênero das graphic novels. Eu li o Floresta dos Medos. Foi uma leitura extremamente rápida. Ele traz, então, alguns, eu diria que são contos, né? São histórias, algumas histórias de terror, geralmente ambientadas nessa questão de floresta, de bosque. Eu acho que uma delas nem tanto assim. Tem uma que se passa mais dentro de uma mansão, de uma casa, mas praticamente todas, então, vai ter essa questão do elemento da floresta, do bosque no meio. E particularmente, eu sou uma pessoa muito medrosa e eu não sabia que era possível ter medo com graphic novels, mas eu descobri que é. Eu não estava esperando ter medo com essa aqui, mas eu li à noite, sozinha, no maior silêncio, e eu tive que parar pra ligar a televisão, escutar alguma coisa pra ficar um pouco mais calma, né, com aquele ambiente ao meu redor. Mas de fato, aqui são algumas histórias bem marcantes até, excelentes histórias de terror em quadrinhos. Eu vou dar o exemplo da primeira história, que é, deixa eu ver o nome, A Casa do Vizinho. Um pai deixa 3 filhas, né, as 3 irmãs em casa, elas moram muito, muito isoladas, no meio do nada, e tem essa floresta, um bosque ao redor, e tá num inverno rigoroso. E esse pai vai mencionar que se ele não voltar até determinado dia, elas podem considerar que ele não voltará mais e ir até a casa do vizinho. E esse pai não volta de fato. E uma das irmãs recebe uma visita ali na madrugada e fala sobre um homem com um sorriso cheio de dentes. E depois ela desaparece. E no outro dia outra desaparece. Então existe aquela tensãozinha, sabe, do que está por trás. Eu achei ele bem creepy no final das contas. Não é o mais bizarro, eu acho que o mais bizarro mesmo... É difícil dizer o mais bizarro, na verdade, porque temos histórias aqui realmente apavorantes. Mas pelo menos 2, essa primeira da casa do vizinho e a última eu achei, assim, de um impacto também. Ah, eu tenho uma parte aqui, não vou nem mostrar porque senão vai tirar o impacto da leitura. A última se chama O Ninho. E é sobre uma menina que ela perdeu a mãe e só tem o irmão. Então o irmão vai lá buscá-la para passar um tempo com sua nova esposa e a relação que ela tem com a nova esposa do seu irmão e o que tá por trás daquela pessoa. Uma coisa muito importante também a ser mencionada sobre esse quadrinho é que a quadrinista por trás, né, que é a Emily Carroll, ganhou um prêmio Eisner por ele, que é o Oscar dos quadrinhos, né? Então também quer dizer bastante coisa. E eu achei que eu tinha terminado, eu ia esquecer de mencionar o livro que eu li no Kindle. Isso sempre acontece, por isso geralmente eu tento colocar o livro do Kindle antes pra não esquecer. Na verdade eu li mais no Kindle, né? Porque minhas leituras de trabalho geralmente eu faço no Kindle, mas uma leitura que eu fiz no Kindle, que eu comecei a ler rapidinho, foi um romance de época. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu gosto de ler romances de época, eu acho sempre divertidos, amorzinhos, sabe? Aquela leitura rápida e o que conta realmente é o desenvolvimento, porque nessas histórias assim, é bom ser clichê, é bom a gente já saber o que esperar e ter aquela segurança que vai tudo ficar bem ao final, né? Basicamente é isso que a gente tem nos romances de época. Então eu vi que a Pá do Livros e Fuxicos falou sobre um deles que tava muito baratinho na Amazon, da autora Laura Lee Guck. Eu já até esqueci um pouco o título, mas eu acho que é Sobre Amores e Duques. A Verdade sobre Amores e Duques, da Laura Lee Guck. Eu já li outros 3 livros dessa autora, romances de época. Eu tenho como as minhas favoritas Julia Quinn e Lisa Kleypas, geralmente são as autoras assim que eu mais leio atualmente de romances de época e que eu adoro. Laura Lee Guck, eu lembro de ter gostado muito de um livro dela, outro eu não gostei tanto assim, então realmente não sabia o que esperar. Mas a Pá falou super bem dele, fiquei curiosa e tava muito baratinho, comprei no Kindle e já li de uma vez só, assim, que é muito rápido de ler mesmo. Passei algumas horinhas com ele e algo muito interessante sobre essa história é que ela já se passa, na verdade, mais próximo do final do século XIX, que é importante aqui no enredo porque a personagem pode ser considerada uma feminista. Não é esse o termo que é utilizado, o termo é sufragista, as famosas sufragistas que lutavam para terem uma vida mais digna, direitos não exatamente nem igualitários, lutavam para terem direitos básicos, né, como votar
e é o que essa personagem faz. Então ela tem isso muito forte, é uma característica muito forte dela. Ela é descendente da aristocracia, mas ela é completamente à parte disso, porque a família rejeitou, já que a mãe casou com uma pessoa que não era da aristocracia. Então ela cresceu em outro meio. É um personagem bem diferente já de outras que a gente encontra geralmente em romances de época, e tem essa questão social de direitos das mulheres envolvidas na história, o que dá uma problemática maior ao enredo no quesito de algo mais real e palpável, já que o personagem, né, masculino, que seria o par romântico dela, é um duque. E o que esse duque basicamente quer é uma mulher que esteja dentro dos conformes, né? Existe toda essa questão do que era esperado na aristocracia, do comportamento correto. A problemática em relação ao casal, para eles ficarem juntos, é até mais concreta, assim, maior em relação a outros romances de época que eu leio. Você entende o fato deles gostarem um do outro, mas terem personalidades distintas e expectativas distintas. Tanto a questão da protagonista, como, por exemplo, a questão da mãe do personagem, falam sobre como as mulheres se doavam e às vezes passavam por tanta coisa, tantos sacrifícios naquela época pelo simples fato de serem mulheres. Ainda assim é um livro leve, ele não tem toda aquela pegada cômica e tão divertida que eu encontro nos livros de Julia Quinn e Lisa Kleypas, mas foi uma boa leitura assim para passar algumas horinhas. Então fechamos aqui o mês de abril, aquele mês extremamente produtivo. E maio eu acho que vai se repetir, espero, não sei se tão produtivo quanto, mas eu já tô realmente gostando muito das leituras em maio também. Eu espero que vocês também tenham tido um excelente mês de leituras. Conta aqui embaixo o que você leu. Sintam-se completamente à vontade para compartilhar suas leituras aqui nos comentários, ou o que vocês acharam desses livros, se querem ler. Dá uma olhada no box de informações, vai estar cheio de coisa, eu acho, também em relação àquilo que eu mencionei lá no início do mês geek, enfim, vou deixar aqui embaixo os cards, aquele negócio todo, aquele aviso todo. Não esquece de curtir o vídeo, isso também ajuda bastante. Se inscreve no canal, vamos continuar a conversa nos comentários. Beijo enorme a todos e até a próxima.